Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast da Educa TV, o Vamos Conversar. Esse é um espaço de diálogo, aprendizado e reflexão, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E hoje nós vamos falar sobre educação integral e por isso eu tenho 3 convidados, a Rosane Garcia Dorazio Nogueira, diretora da Escola Municipal de Educação Integral Raul Pila, quem eu agradeço pela presença. Muito obrigada, Rosane. Também temos aqui o Nivaldo Vicente, que é dirigente regional de ensino de Campinas Leste. Muito obrigada, Nivaldo. Obrigado a você. E também o Pedro Ganzelli, que é professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Muito obrigada pela presença, Pedro. Eu agradeço o convite. E eu gostaria que a gente começasse, embora já tenha feito uma pequena apresentação de cada um de vocês, que vocês falassem um pouquinho mais sobre cada um e sobre como vocês se relacionam com esse tema. Eu gostaria de começar pela Rosane, pode ser? Pode ser. Bom, eu sou Rosane, eu sou diretora da Escola Municipal Raul Pila, que a partir de 2014 tornou-se uma escola de educação integral, 2014 como um ano de preparação e 2015 efetivamente funcionando como uma escola de educação integral. Ao longo desses anos nós temos construído essa escola de educação integral e todas os detalhes que compõem o trabalho dos professores, a jornada e também o atendimento aos alunos de forma integral. Muito obrigada. Pedro? Sou professor da Faculdade de Educação, da Unicamp. Minha temática de pesquisa está relacionada ao planejamento participativo, gestão democrática. E as pesquisas elas sempre se voltaram à unidade escolar, à gestão da unidade escolar, né? Então a pesquisa, quando trabalha essa ideia de educação integral, ela sempre está composta, enfim, do planejamento participativo, da gestão democrática. Então, é meu envolvimento maior assim com o tema. Nivaldo? Eu sou Nivaldo Vicente, sou dirigente regional de ensino há 15 anos, Campinas Leste, porque Campinas é um dos municípios que tem 2, Campinas Leste e Campinas Oeste, e Guarulhos também é o único município do estado, são os 2 municípios do estado de São Paulo que tem 2 diretorias. Trabalho há 15 anos como dirigente e sou diretor efetivo, diretor de escola efetivo. É muito bom discutir educação, ainda mais com essas pessoas que têm um cabedal maravilhoso da educação. E vamos que vamos. Vamos lá, que esse papo hoje promete. Eu queria que a gente começasse pelo início, né? O que é educação integral e o que essa educação integral prevê? Quem quer começar? Pedro quer começar. Então vamos lá, Pedro. A primeira coisa quando se pensa em educação é o projeto societário. Que projeto societário que essa educação ela propõe, ela forma, né? Pela nossa Constituição, o artigo 1 da Constituição, nós somos o Estado Democrático de Direito. Então, todas as escolas no Brasil deveriam ter uma educação formando o sujeito de direito. E é isso que é a educação integral, né? Infelizmente, pela história da educação no nosso país, nós temos uma educação dualista. Uma escola para rico, que é integral, uma escola para pobre, que é parcial, né? Então, eu acho que toda a pesquisa e todo o movimento que fizemos juntos, né, com a Rosane lá na unidade escolar, foi justamente fazer essa discussão e, por eles mesmos, né, reinventar a escola por nós mesmos. Foi todo esse processo que a Rosane capitaneou, né, na unidade escolar e com a pesquisa que ela realizou lá. E depois acabou defendendo o mestrado dela recentemente. Rosane. A educação integral, falando como diretora de uma escola que foi parcial e depois passou a ser integral, a diferença ela é bastante grande. Aqui em Campinas, o projeto de escola integral do município de Campinas, na minha opinião, e eu tenho estudado o tema, ele é um projeto muito bom, muito consistente. Esse projeto de escola integral, ele modificou a jornada dos alunos aqui em Campinas para 8 horas de permanência dentro da escola. A escola oferece
4 refeições para os estudantes e uma jornada ampliada de aulas com intervalos, e a jornada de trabalho do professor também foi modificada. O professor tem tempos dentro da jornada para reuniões pedagógicas com o coletivo, para reuniões pedagógicas entre pares e para período de estudo, de formação dentro da unidade. E essa composição de jornada de trabalho do professor, ela confere ao trabalho da escola integral uma qualidade muito interessante e diferente do que a gente vê pelo país, de outras iniciativas que a gente conhece. O atendimento ao aluno na Escola de Educação Integral de Campinas, ele se baseia em currículo integrado, em disciplinas, todas as disciplinas têm a mesma quantidade de aulas oferecida, e a organização da escola trabalha de uma forma a não priorizar as disciplinas mais, entre aspas, respeitadas, né, português e matemática, em detrimento de outras. Isso não existe na Escola de Educação Integral, a gente trabalha para que isso não exista e não aconteça. E isso tudo confere qualidade à Escola de Educação Integral, é esse formato que nós temos trabalhado aqui em Campinas. E torna essa escola bastante diferente daquela anterior, da escola parcial, que os professores têm menos tempo de trabalho, de planejamento entre pares, e tem mais tempo de hora-aula, e o planejamento integrado entre os pares e com o estudo faz muita falta para a qualidade do trabalho que chega no aluno. A Escola de Educação Integral daqui de Campinas, ela tem esse potencial. O Estado é meio similar à Prefeitura, no sentido dos horários, né? E a gente tem, chama ainda um programa de ensino integral, né? A gente ainda não diz que ela seja uma escola de tempo integral, porque nós temos 177 unidades públicas estaduais em Campinas. E dentre elas, só 51 que abarca o programa de ensino integral. Então, aí até encaixa no que o Pedro coloca, né? Que ela divide um pouquinho ainda, né? Entre a comunidade que ela recebe. Mas é um ensino ao qual eu acredito muito que a formação geral básica, né? Portuguesa, matemática, extremamente importante. E já, como a gente chama no nosso caso, das eletivas, que são disciplinas mais, vamos usar assim, alternativas, na realidade, é só a metodologia que precisava ser mudada na geral básica para avançar nesse aprendizado do aluno. Eu acredito ser muito, né, historicamente, na educação, o programa de ensino integral no Estado é muito novo, tem 10 anos ainda, né? Então, a gente tem que avançar muito, mas dentre as 51, quase todas elas já têm resultados melhores diante da formação mesmo do aluno, do eixo formativo, no caso, como protagonista, como o Pedro colocou, a importância da participação dele na sociedade, desse aluno, uma formação de um cidadão mais autônomo, e isso dá uma diferença mesmo da escola parcial. É isso que eu queria perguntar, né? Nessas experiências que já existem e também nos estudos que o professor Pedro faz, o que é que a gente consegue perceber de avanço no desenvolvimento dos alunos que estão numa escola de educação integral? Primeiro, a precariedade da escola parcial ela é enorme. Ela é histórica no Brasil, né? Então, você modificar a estrutura já qualifica por si. Então, um professor que ele que a gente chama, ele vai em várias escolas, é diferente daquele professor que fica em apenas uma unidade escolar. Então, isso já não dá uma carga de trabalho dele, é diferenciado porque ele não tem que se deslocar, enfim, não tem que atender diferentes populações e tal. Então, só isso já qualifica, né? Mas é insuficiente. O essencial de uma educação é a sua concepção, né? E a concepção que nós temos, principalmente no Estado, é uma concepção gerencial, que reduz a finalidade da educação para conseguir emprego.
a educação para a formação do sujeito de direito vai muito além disso. Não é que esquece isso, não. Vai muito além disso. Então, é uma educação que está no artigo 205 da Constituição, né? Que é o desenvolvimento individual, é o que nós não temos na escola, em nenhuma escola, digamos assim, nem a parcial e mesmo que a gente chama de tempo integral, essa concepção ela não está presente. Porque o que prevalece é uma ideologia neoliberal. É a individualização, o egoísmo, é a concorrência, que é diferente de uma concepção de formação de direito, que é a ideia do comunitário, do olhar da alteridade em relação ao outro. Então, se você pensar em termos de formação, né, do sujeito de direito, nós temos que ainda trabalhar muito nisso. Na pesquisa que desenvolvemos, né, a ideia foi, bom, se aqui você tem várias concepções de escola, nessa unidade escolar, cada professor, né, uma concepção, mesmo que tenha uma hegemônica, mas você tem essa diferença. Então, qual era o caminho? Qual foi o caminho adotado? O planejamento participativo. Ou seja, vamos pensar um princípio geral para essa escola durante um ano letivo de 200 dias. O exercício de discussão que movimentou aquela escola, aí começou a ver as diferenças de metodológicas, as diferenças de concepção de mundo, né? E isso foi sendo discutido, e esse movimento da discussão gerou um tema gerador, e aí você começa a formar, construir uma identidade coletiva. E foi esse movimento com o processo de planejamento participativo que nós acompanhamos, né, e trabalhamos junto, né, estivemos presentes, porque sempre a pesquisação ela tem esse caráter, né, todos são sujeitos a esse processo de ensino-aprendizagem, vamos dizer assim, da pesquisa, né, e foi esse movimento que na unidade que desenvolveu a pesquisa, na UPILA, é que foi sendo constituído e foi sendo formado ao longo, né, do tempo, né. Então, assim, há uma diferença gritante entre uma escola que tem uma preocupação em formar o sujeito de direito e a escola que nós temos aí. Por mais moderna, por mais tecnológica, se ela quiser formar quando se fala formar para o trabalho, não é só para o trabalho, ou seja, ou até a concepção de trabalho, né? Trabalho é a transformação da natureza. Então, história é disciplina fundamental, de fundamento. Ela não é eletiva. Mas agora, com a BNCC, né, com as bases nacionais comuns curriculares, tal, coloca isso tudo de escanteio. Essas disciplinas que são fundamentais, né? Arte. Uma criança, ela desenvolve criatividade, evidentemente que o professor tem que ser bem formado, né? Se o professor não for bem formado, aí adeus, mesmo matemático, mas enfim. Sem arte, você não tem criatividade. Você não é possível pensar isso, né? Uma pessoa criativa, ou seja, formação do sujeito de direito. Mas hoje se coloca, né, de escanteio essas disciplinas, que que a gente trabalha muito, são fundamentais. Qualquer país desenvolvido não pensa disciplinas como geografia, como filosofia, né, de uma maneira secundária, como no Brasil está sendo pensado. Eu não vou nem falar, né, no Brasil está sendo pensado. E isso é uma influência, né, neoliberal, ou melhor, é uma influência hegemônica, né? Nos anos 70, foi o Banco Mundial que tomou conta, né? E aí teve uma estrutura tecnocrática muito forte que nós não conseguimos abandonar até hoje. Então se coloca muito, como se... Eu não sou contra a tecnologia. A forma como ela é trabalhada, isso é um problema. Se você trabalhar a tecnologia na perspectiva de formação do sujeito de direito, excelente, né? Mas hoje o que você tem é uma mercantilização da educação. E a mercantilização vem você transformar essa escola no mercado de consumo, né? Esse é um problema. Rosane, agora é contigo. Quando a gente pensa na escola que a gente está construindo, né, que é
que é a escola que eu conheço, a Escola Raul Pila, que eu tenho estado na direção dessa escola todos esses anos, e nós temos trabalhado com esse olhar de formar o sujeito de direito, de contribuir para que esse processo se organize e se estruture dentro da escola. Uma das linhas que a gente trabalha é com o trabalho do professor. O projeto de educação integral de Campinas, quando ele coloca todas as disciplinas com a mesma quantidade de horas-aula. Então, no ciclo 1 e 2, que é primeiro ao quinto ano, todas as disciplinas têm 5 horas-aulas para as crianças durante a semana. Português, matemática, história, geografia, ciências, arte, inglês, todas. E no sexto ao nono, todas elas têm 6 horas-aulas. A quantidade de horas-aulas sendo igual, ela já tem um potencial de garantir esse olhar de valorizar a arte do mesmo jeito que valoriza a língua portuguesa, de valorizar a matemática do mesmo jeito que valoriza a geografia, inglês e educação física. Então, essa quantidade ela já é um ganho. Porém, a organização da escola precisa também valorizar estas disciplinas da mesma maneira, respeitando todas elas. Então, essa valorização é na construção dos horários, de não dar horário nobre da escola para algumas disciplinas, como é integral, eles chegam às 8 da manhã e vão embora às 3:30 da tarde. Se você colocar algumas disciplinas de manhã e outras à tarde, sempre, você vai, de certa forma, à tarde eles estão mais cansados. Então, tem que haver uma organização igual, cuidadosa, que não proteja certas disciplinas em detrimento de outras, que não faça com que as pessoas acreditem, não, eu vou mandar o meu filho de manhã, porque de manhã ele tem português e matemática, mas à tarde eu vou pegar ele para fazer outra coisa. Isso não pode acontecer. E a organização da escola, nós pensamos em tudo isso. Isso, inclusive, faz parte do projeto piloto da Educação Integral de Campinas, você não colocar determinadas disciplinas todas de manhã e outras à tarde, ou os professores que são alfabetizadores, você coloca eles de manhã e os outros professores de arte, inglês e educação física à tarde. Isso não acontece nas escolas de educação integral de Campinas. Não deve acontecer, porque isso é sim priorizar algumas disciplinas em detrimento de outras. E quando a gente pensa em educação integral, a ideia é construir este sujeito, esta pessoa, com conhecimento de português e de matemática, mas com um olhar da arte, da estética, da geografia e da história, e mesmo da educação física, não só aquela educação física básica, mas toda a parte relacional que a educação física oferece para o aluno, né? O respeito à regra que vem dentro de um jogo, mas também vem para a vida. Então, essa integração do currículo é um ponto que a gente não perde de vista dentro do trabalho pedagógico desenvolvido. Você me permite uma parte? O que é importante também é que você promove interdisciplinaridade. Isso. Os pesquisadores da área e brigar comigo, não é transdisciplinaridade, bom, eu vou chamar só interdisciplinaridade porque eu vou me limitar aos meus parcos conhecimentos na área, mas e você tem a construção de uma identidade coletiva nessa escola. E essa identidade coletiva, ela é constantemente discutida. Ela não cai de cima, ela não é só de um grupo ou só de outro, ela está constantemente sendo elaborada, reelaborada, construída, criada. Aí você tem uma escola que forma sujeito de direito porque os professores também são considerados esses construtores dessa identidade coletiva. O que não acontece, por exemplo, se você tem um município que implementa uma apostila. Quem elaborou essa apostila é o dono do poder. E geralmente é uma empresa.
geralmente é ligada a uma determinada visão social de mundo que não é democrática. Por quê? Porque a preocupação maior é o bem privado desta empresa e não o bem público. Tanto é que o que a gente observa, eu acho que o Nivaldo tem muito mais informação do que a gente, isso fica circulando de prefeitura a prefeitura. A cada questão, essas empresas educacionais elas estão circulando, né? Não há construção, há simplesmente uma venda de um produto. Por isso que eu estou chamando de mercantilização, né? E é preciso incorporar essa ideia de concorrência, de individualismo, né, dentro da escola também, né? Tanto é que a questão do bônus é um professor concorrendo com o outro, é uma escola concorrendo com a outra, é a escola sendo pintada de uma cor diferente da outra, e você não vê a ideia do comum, do coletivo, de uma sociedade democrática, né? Do respeito à alteridade. E dentro desse contexto, né, a gente vê que o programa de ensino integral, ele traz essa questão da construção do projeto de vida, como você colocou, né, Pedro? Não para o trabalho, né? Não somente como era antigamente há pouco tempo, né? Há controvérsia. Eu sou contra o projeto de vida. Eu sou contra o projeto de vida e explico depois por quê. Tá bom. O projeto de vida dentro desse contexto nosso, a gente vê como entender o aluno como protagonista, vê-lo como uma pessoa que realmente possa opinar. Nós também não trabalhamos com matriz curricular manhã, Fundação Geral Básica, e à tarde as diversificadas, a gente mistura também. Eu acho que foi um ganho, porque há muitos anos atrás o Estado tentou, que chamava Escola de Tempo Integral, que era a ET, que não funcionou, porque eram oficinas curriculares à tarde, né, as básicas de manhã. Agora, dessa vez, nós temos uma autonomia, nas aspas, porque ela realmente vem com uma carga horária, né, que a gente tem que ser cumprida. Mas eu acredito muito nessa situação, porque diante, como o Pedro coloca, historicamente, a gente vê a escola como um lugar só transmissor, né? E ela é muito mais que isso, trazendo pela professora sempre a construção, não só da escola, como do conhecimento escolar. Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa nesta concepção integral, a gente está pensando nesses eixos formativos, nesta situação de olhar uma formação de excelência. Excelência não no sentido de quem é melhor, quem é pior. É olhar para aquele aluno que realmente ele saia dali, ele entre, como eu sempre falo, ele entra na escola, fica 12 anos, ele tem que sair minimamente melhor do que ele entrou. Melhor em que sentido? Em termos de conhecimento mesmo, em construção de conhecimento. É isso que eu acredito que esse programa de ensino integral favoreça ao aluno. Claro que a gente vai querer saber. Então... A ideia de projeto de vida, na atualidade, vamos colocar assim, a ideia de formar um cidadão vem de Dewey, lá dos anos de 50, 60, que era a ideia de formar um cidadão como uma das finalidades da escola, enfim. Dewey americano. Quem trouxe essa discussão mais forte foi o Anísio Teixeira, né? E aí, você falar educação integral, não dá para falar, né, deixar de falar do Anísio Teixeira, enfim. Que foram as primeiras experiências lá no final dos anos 60, no começo dos anos 60, né, no Brasil, na Bahia. Mas vamos direto a essa discussão do projeto de vida. Ele individualiza. Ele pega uma perspectiva mercadológica. O projeto de vida, ele tem um tutor. Esse tutor, ele é controlado por uma lógica dentro do projeto da rede estadual e de várias outras redes, não só de São Paulo, né? De Santa Catarina, que o secretário atual, ele, né, era empresário lá, né, da área de educação, da área de informática, agora veio para São Paulo também, trazendo a sua empresa, né, trazendo... Então, ver essa perspectiva, não formação do sujeito de direito. Falar em projeto de vida é você individualizar. Falar em projeto de vida está muito ligado à ideia do mercado e não na perspectiva da sociedade, não na perspectiva de uma construção histórica, né? Mas é muito nessa perspectiva. E ele está extremamente limitado ao que o tutor pensa, o que o
o seu tutorado, né? O seu aluno pode ou não pode. Então, essa perspectiva ou essa expectativa negativa ou positiva já foi estudado na área, principalmente na psicologia do desenvolvimento, enfim, né? Se uma professora, ela chega numa sala de aula e se você, logo no começo do ano, não acabou o primeiro semestre, ela já pode começar a apontar quem vai ser, quem vai passar de ano, quem não vai passar de ano, quem vai fazer ou o que vai ser na vida. Então, é por isso que essa ideia de projeto de vida, ela não atende à formação do jeito direito, que é diferente na perspectiva que você coloca quando fala em gestão democrática. O debate fica em aberto, né? E o debate, ele é discutido por todos, o debate. Essa perspectiva de princípios e de expectativas, ela é constantemente colocada na mesa e debatida. E é colocar na mesa e debater que você vai construindo o quê? Currículo, você vai construindo conteúdos, trocas, né? É diferente dessa perspectiva que é uma perspectiva da OCDE, né? Ela vem de fora, né? E o país acaba assumindo isso de uma maneira muito ruim, do meu ponto de vista, né? Diferente de uma perspectiva quando você fala em formar o sujeito de direito, né? É muito diferente. Então, eu vejo o projeto de vida das que eu acompanho, tá? Das 26 escolas, que é da Campinas Leste. A gente tem muitas assembleias, por isso eu gosto muito, o Pedro sabe, me acompanhou, acompanhei no Centro Democrático. A gente acredita muito nas assembleias e a gente direciona... Assembleia só para a gente... Dos alunos. Dos alunos, isso, tá. eles debatem, eles discutem, e aí tem os professores ouvindo para que eles possam se tornar um tutor, né? Então, para acompanhar esse aluno no decorrer do ano, que nesses 3 anos, pensando em ensino médio, ou pensando de 6º ou 9º, pensando de 1º ao 5º, que já temos, né, que não entra o projeto de vida ainda, mas a gente tem um olhar que eles constroem juntos, eles debatem muito para que eles possam criar um olhar para o futuro deles, que não necessariamente seja mercadológico, né? Então, quando a gente, o Pedro coloca, de acordo com o que o tutor pode orientar. Não, a gente acredita muito na diversidade que existe na escola, os professores, gestores, porque o diretor, o vice-diretor, todos eles fazem parte dessa tutoria também. Então, o que a gente enxerga? Que nessas escolas que a gente acompanha, que eu acompanho, a gente vê muito essa discussão, que o menino entra com a ideia A e vai se transformando, ele vai trocando tutor, ele pode até chegar ao final do ensino médio sem o projeto dele definido, que é o ideal, porque é aí que ele vai para a sociedade e vai encontrar as coisas que lhe oferecem. E no sentido, se ele está bem trabalhado, essa questão de um conhecimento de visão de homem e visão de mundo, ele pode chegar na sociedade bem melhor. Ele deve chegar na sociedade bem melhor. É este o papel da educação escolar. E quando eu penso em educação integral, que eu queria começar falando isso, seria uma educação onde a saúde pensasse educação, onde a assistência social pensasse educação, para que nós pudéssemos trabalhar apenas com a escolar, né? Pode ser utopia, porque a escola faz parte de uma sociedade, né? Não gosto muito dessa palavra, mas é o que vem no momento, é um nicho da sociedade. E tudo acontece lá, tá aqui nós 2 diretores que sabemos. O menino, sei lá, rouba, ou bate, ou briga, ou namora, ou pega namorado não sei de quem, e daí vai estourar onde? Na escola. Sim. E aí vem tudo para a escola resolver. Então, eu acredito que aí, se nós tivéssemos essa visão integral de que todas as secretarias ou os setores tomassem conta de uma educação, talvez a escola tivesse um pouquinho mais tempo dela pensar nesse pedagógico, que às vezes ela fica somente à mercê dessa discussão que a sociedade não dá conta e desemboca na escola. Então, para mim, essa questão de ensino integral seria para além de horário, para além desse tipo de olhar para o aluno, porque na minha concepção a educação tem que olhar para o aluno, ela tem que ser construída com ele. Claro que está longe disso, mas a gente caminha nesse ideal. E já que a gente está falando das dificuldades, a gente até falou indiretamente disso um pouco, porque a gente está falando de políticas públicas, do Estado, do município, e a gente sabe que, embora a educação tenha maior percentual dos orçamentos, né, existem entraves estruturais.
né, de falta de pessoal, até de falta de estrutura física mesmo, né? Como é que a gente consegue, e eu sei que também tudo é sempre baseado naquilo que os políticos definem, né, naquilo que se constrói como política pública, mas como é que a gente consegue vencer essas barreiras estruturais e de formação e para conseguir fazer com que esses projetos sejam aperfeiçoados naquilo que precisam e evoluam? Porque ainda a gente tem um percentual muito pequeno de escolas integrais, tanto no estado quanto no município. Olha, é uma boa pergunta, porque o Fundeb, né, ele está tá em discussão junto com a reforma tributária. E o Fundeb, por exemplo, o que foi votado na Câmara Federal incluiu o Fundeb, ele não era, incluiu dentro do arcabouço fiscal. E ele não era. Então, os deputados de direita, e isso é importante a gente afirmar, né? Porque se nós estamos querendo formar um sujeito de direito, é importante você trabalhar com a realidade. Não são os políticos. A gente começa a perguntar quais são os políticos. Qual a visão de mundo desses políticos? Quais as empresas que favorecem esses políticos? E aí a questão, voltando ao Fundeb. Então, no Senado, há uma discussão muito grande de retirar tanto a educação e a saúde desse arcabouço fiscal, que, na verdade, é fechar e você congelar o investimento em educação, né, no Brasil ad infinitum, né, digamos assim, né? Então, isso é importante. Uma outra questão que o Nivaldo até colocou é a questão do professor. O professor horista, esse daí é um problema enorme. Então, a questão de você ter uma carreira docente que, de fato, e é isso que fizeram na Prefeitura de Campinas com o projeto de educação integral, né? Então, o projeto piloto, ele modificou que é o que a Rosane sabe apresentar melhor do que eu, né? Para que esses professores pudessem ficar em uma unidade escolar e discutindo. E isso é investimento. Isso é investimento. Você não faz educação integral sem investimento, né? Então, nós temos um problema político sério, né? E a maioria, hoje, no Congresso Nacional, é um Congresso de direita, onde não vê com bons olhos o investimento dos recursos públicos na escola pública. Esse é um debate de 1948, para você ter uma ideia da discussão do primeiro projeto da LDB no Brasil, né, entre o público e o privado. Na discussão da Constituição, em 1988, todos os defensores da escola pública queriam falar recursos públicos para a escola pública. O lobby privado não permitiu. Então, você tem os recursos que são públicos, que são transferidos para a iniciativa privada, enormes, que poderiam ajudar para poder ter uma escola mais investimento. Esse ano, a rede, você me corrija se eu estiver errado, a rede estadual fechou 300 classes. 300 classes, com uma demanda, né, que está aí posta, mesmo que seja educação de jovens adultos e tal, porque o aluno, para 15 anos, se ele foi reprovado várias vezes, ou teve problema ou abandono, ele acaba voltando, ou a tendência é voltar. Acho que o Nivaldo sabe mais do que eu em relação a esse processo, a educação de jovens adultos. Então, fechar a sala de aula é uma contradição nessa perspectiva de investimento. Enfim, eu acho que eu estou indo longe demais, mas então, assim, é importante olhar, no meu ponto de vista, essa experiência, e não só uma experiência, é um projeto piloto, mas que está ampliando, que envolve um outro comentário que é importante, né? Formação do professor. O novo ensino médio, assim, um dos grandes problemas no Brasil desde os anos 70 é a falta de professor, né? Uns falam, não, olha, se você pegar os formados e pegar o número de vagas e tal, não é uma relação apenas, né, estatística, né? Se você não coloca um salário
que a pessoa ela vai em outra carreira, mesmo formado como docente. Então, não é tão automático e mecânico. Há outras discussões que devem ser colocadas. E o novo ensino médio, o que ele fez? Ele simplesmente acabou com as disciplinas. Aí inventou, né, outras coisas que podem ser consideradas disciplinas. E aí você tira a especificidade da formação do docente, né? E cria o quê? Mercados, ou seja, empresas formando aí, constituindo aí corpos de apresentação de oficinas, e fica oferecendo, né, às redes públicas. Isso é uma forma de desvio dos recursos públicos para a iniciativa privada. Mas é por aí que estamos caminhando nessa direção. Por isso a revogação do ensino médio, ela é importantíssima, porque você não está revogando apenas um modelo, mas ela é contra essa formação do sujeito de direito. Essa lógica, né, que está sendo colocada por esse ensino médio aí, né, novo ensino médio, como se fala, né, e é extremamente enganosa, né? Para quem leu a legislação, o aluno não escolhe nada. Um município que tem apenas uma unidade escolar, e aí o Nivaldo sabe falar melhor do que eu, uma unidade escolar de ensino médio, ela não consegue oferecer sempre assim, conforme a capacidade do sistema. Nós temos que pensar São Paulo, nós temos que pensar Sergipe, nós temos que pensar Tocantins, nós temos que pensar Amazonas. Que são realidades completamente diferentes. Então, não é mesmo em São Paulo, há uma dificuldade enorme, né, para você atender. Por isso que eu acho muito importante ver essa experiência, não é só a experiência, mas esse projeto de Campinas, que aí sim, né, mudou a carga didática dos docentes. Mesmo assim tem reações, não é uma questão simples, não. Acho que tem um debate ainda longo a ser feito, mas digamos assim, o projeto piloto, ele traz diretrizes importantes quando se fala em educação integral. Eu queria dizer o seguinte, que quando a gente fala em investimento na educação, muita gente pensa rapidamente em construir prédio, em construções. Eu também penso como diretora, eu também quero reformas na minha escola, eu também quero tudo isso. Porém, um investimento que é imprescindível é no professor. E é contratação de professor. E para que isso aconteça, a gente precisa compreender o trabalho do professor como uma carreira. E não como um trabalho. Como até pouco tempo atrás a gente via mais. Eu não sei se... eu já estou há tanto tempo numa escola que lida de uma outra forma com o trabalho do professor. Eles têm uma jornada integral, uma jornada completamente diferente de outras escolas. Então, os professores que vão trabalhar na escola que eu sou diretora, eles trabalham 40 horas por semana como professor. Fica difícil falar assim, eu sou professor de manhã e alguma coisa à tarde. Isso não existe lá. Mas pensar a carreira do professor como uma carreira. É o trabalho dele. E para que isso seja uma carreira, ele não está professor, ele é professor. Ele é professor quando ele prepara a aula, quando ele pensa o que é que ele vai estudar para melhorar o conteúdo daquela aula, como é que ele vai organizar um trabalho pensando no coletivo, no interdisciplinar, como é que ele vai conversar a disciplina dele. Não é diretora, ela é diretora pesquisadora. Ela é diretora pesquisadora. Isso é bom. Ou seja, sim, ela não acreditava que ela produzia conhecimento. Isso é uma coisa importante. Foi um dos achados da pesquisa. Dos meus achados, é verdade. O professor como gerador de conhecimento. E eles produzem Produtor. um monte de conhecimento. Só que esse conhecimento não é aproveitado pelo mercado. E nem pode ser aproveitado pelo mercado. Porque o mercado ele tem que ter um produto comum a todas as escolas. As escolas não podem ser diferenciadas nessa perspectiva histórica. Vamos falar, cada um tem a sua história. Porque é agrupamento social diferente. Né? Ela tem que vender um produto, uma apostila, que dê conta, né?
porque você tem que pensar em massa, né? Você tem que vender o produto e o custo dele tem que cobrir. A lógica é essa. Voltando aqui para a nossa diretora, e eu estou de novo aqui falando muito. A nossa diretora... Mas eu quero voltar depois dessa história do mercado, que eu fiquei aqui com uma provocação para fazer para o senhor. Vamos lá. A nossa diretora pesquisadora. Ou seja, cada professor, eles estão produzindo conhecimento. Por isso uma carreira. Isso. Né? Por isso uma carreira. E no Estado a mesma coisa. Os professores, você olha para a unidade escolar e tem criatividades que estão sendo cortadas por políticas que não respeitam essas histórias. Né? E a questão da produção de conhecimento e da carreira é assim, não está pronto. Ele está em construção. Então, um trabalho que hoje os professores definem, isso se apresenta como extremamente interessante, por que não pode virar a apostila? Porque a apostila veio pronta e a apostila é para 2023, 24, 25, depois ela muda, mas isso não atende. Então, quando a gente pensa no professor, produtor de conhecimento, tendo uma carreira, estudando para dar aula para aquele grupo de alunos, neste ano de 2023, considerando todo o histórico que fez a gente chegar até aqui, porque isso está dentro, isso faz parte, isso torna o trabalho do professor um trabalho altamente qualificado. E não dá para você dizer assim, tudo bem, esse professor ele vai ficar só o primeiro semestre, porque no segundo semestre vence o contrato. Isso é muito ruim para a escola, é ruim para o aluno, é ruim para o profissional, professor. E a gente precisa entender o trabalho do professor como uma carreira para que a gente tenha professor. Porque o trabalho do professor, ele tem uma carga de humanidade que não tem inteligência artificial que vá conseguir dialogar com aquele aluno naquele momento. A inteligência artificial, ela é boa, ela pode ser usada para muitas situações, para você montar infinitas possibilidades, porém, o trabalho do professor, ele tem uma carga humana e individual que não se esgota na inteligência artificial. E a gente precisa ter isso também entendido como um investimento de políticas públicas, porque a gente tem jovens, hoje a gente tem professores na escola que são jovens, eles têm um perfil completamente diferente de professores de anos atrás, e é muito interessante. Aqueles que estão mesmo dedicados à carreira, eles são, é muito interessante, eles são estudiosos, eles procuram qualificação, é muito interessante. E os trabalhos que vêm daí também são muito interessantes e muito importantes para o atendimento desse público que está na escola hoje, desses alunos que estão lá precisando desse olhar diferenciado. Não é um olhar nivelador, é um olhar diferenciado. E isso faz a carreira do professor uma carreira essencial para uma sociedade, para a construção do sujeito de direito, até para que o aluno consiga fazer um projeto para a vida dele dentro de uma sociedade que o acolha ou que ele consiga transitar por ela minimamente. E isso não vai ser apenas lidando bem com o computador, não é só isso. Ele tem que saber ler e escrever, ele precisa de conhecimentos, ele precisa, eu brinco lá na escola e falo, é o fator professor. Ele precisa desse fator professor para que ele chegue no nível de conhecimento que ele precisa ter abarcado ao final do tempo que ele passa dentro de uma escola. Isso é muito importante. E é um investimento também, né? Esse é o diferencial do integral, né? Porque tem a formação em serviços profissionais, né? Das 40 horas, como bem colocado pela professora, Estado também, que são 40 horas. Tem um momento só de estudos, né? E é importante, o que até aquela coisa de professor me arrepiou quando ela diz o que é construído esse ano não é que não sirva, mas vai ser modificado no próximo. Vai acrescentando, vai tomando um outro formato. Então, eu acredito muito
neste programa integral, de ensino integral, é que você olhe para esse professor, porque o professor realmente ele tem que ter uma carreira. Isso é justo, é uma luta eterna que a gente tem, né, Pedro? Sim. Que a gente já acompanha de muitos anos. Estou aí só no estado, já estou 32 anos, então é um acompanhamento que a gente tem de luta mesmo, que não pode morrer. Mas o que a gente percebe? Esse ensino integral traz essa possibilidade de uma formação em serviço, troca entre os pares, realmente você entender a sua disciplina, que talvez sejamos da mesma disciplina, mas é a hora que a gente vai sentar discutir, os olhares, as visões são diferenciadas, e como ela coloca também, a professora coloca aqui para a gente, essa juventude que está chegando na educação está trazendo muita coisa boa. Não na totalidade, porque infelizmente o Ministério da Educação ele não faz o que ele tem que fazer, porque ele tinha que avaliar com mais cautela as universidades e faculdades que formam professor, porque infelizmente a gente recebe professores que, né, têm muita dificuldade, aí a formação se torna obrigatória mesmo, né? Mas o que a gente sente é que muitos ministérios estão deixando a desejar, quando o Pedro coloca politicamente, muita coisa. Porque, por exemplo, olhar para um professor, uma formação de um profissional, você pega, desculpa até que falar, mas em faculdades por R$ 99,00, forma licenciatura à distância. Nada contra EAD, porque tem uns EADs fantásticos. E a gente viu a necessidade na pandemia, né? Então, a gente viu no Todos pela Educação, que publicou, também não vamos nem discutir o mérito de quem são Todos pela Educação, mas aumentou 171% de formados em licenciatura em EAD. Eu acredito que essa convivência que nós estamos pedindo que tenha com o aluno, tem que ter com o professor na hora que ele está sendo formado, né? Então, já a pergunta que fazia, exatamente, não vou lembrar o profissional do estudo, era um português, dizia, quem forma o formador? Entendeu? Então, nós precisamos dessa relação, e o Brasil está se perdendo isso, né? O Ministério da Educação está deixando de cumprir o que ele tem que cumprir. E aí, consequentemente, a Secretaria da Educação também acaba se perdendo. Mas quando a gente vem num programa de ensino integral, a gente acredita muito que seja uma saída para um propósito educacional bem trazido pela professora o tempo todo, de construção de conhecimento, de que realmente mude, transforme, e que a escola ganhe vida, né? Que a escola ela tem que ser uma escola, um espaço prazeroso, mas nessa questão de prazeroso, ai que delícia, eu vou para a escola. Vai lá e constrói as coisas, né? Diferencia, faz o seu papel, mostra o seu olhar, né? Como eu sempre falo, a visão de mundo deste aluno é muito, muito, muito boa. A gente precisa aprender muito com eles, principalmente nas escolas públicas. A gente aprende demais com esses alunos, porque a visão de mundo e de homem deles transforma o que a gente tem. E isso é que eu acredito que seja a construção de conhecimento. Professora, eu falei que ia fazer uma provocação. Quando a professora está falando, né, que é diretora pesquisadora e que produz conhecimento, e o senhor disse que não pode ser vendido, e eu entendo o que o senhor está querendo dizer. Mas isso precisa ser transmitido de alguma forma, nesse sentido de compartilhar, porque isso, até por conta de todas essas questões que a gente sabe, das dificuldades da implantação, né, da escola em tempo integral no Brasil, em São Paulo, em Campinas, há de se dividir esse conhecimento que está sendo produzido na escola Raul Pila, por exemplo. Então, sim, quando eu me referi, eu estava pensando, por exemplo, hoje as empresas educacionais que vendem pacotes para a prefeitura, para estados, né, não só São Paulo e tal, ele sempre tem que ver numa perspectiva de escala. Sim. Então, ele não pode vender 2 computadores, tem que vender 2 milhões de computadores. Senão, não... Né? E essa empresa já não vai ser a empresa que ganha a licitação, acaba sendo ela que de fato vai, porque ela repassa para outra, a legislação ela afrouxou demais, né, nesses últimos tempos aí, né? Então, quando pegando um pouco a linha do Anivaldo, quando você pensa em educação à distância, essa educação à distância que está sendo mais popular, ela é de escala. Sim. Né? E você tem hoje, as empresas estão no mercado financeiro também. E quando você pensa essa relação de escala, você está pensando que aluno vira commodity. É essa relação quando você fala em privatização da educação. Então, a empresa, as ações delas passam a melhorar ou a piorar conforme a quantidade
de matrículas que ela atende. Então, é nessa perspectiva que a formação docente, que vem de longa data, dos anos 70 já se discutia, né? Agora, olha para a bancada da educação privada que nós temos no Congresso Nacional. Né? Quem são esses? São banqueiros, são pessoas que investidores, a Croton, né? São empresas, são investidores. Deixaram de ter uma perspectiva, a educação passou a ser um negócio. A educação privada primeiro atingiu o ensino superior, que foi nos anos 60, nos anos 70, né? No começo antes do golpe militar de 1964, 90% das vagas do ensino superior eram públicas. Ao final, nos anos 70, ao final dos anos, isso se inverte. Né? No último Plano Nacional de Educação, está tentando se chegar a 25% das matrículas no ensino superior público, o resto é privado. E isso ainda tem que caminhar muito. Então, os interesses privados... E por que educação superior, primeiro? É porque tinha capacidade de pagar. Agora estão olhando o mercado, né? Esse mercado, olhando para a educação, para os recursos públicos. Como trazer esses recursos públicos para os seus investidores. Né? Então, é através dessa lógica que fala que é parceria, mas não existe troca. Né? O prejuízo sempre fica para o espaço público. Não só no Brasil, isso são estudos, né? O gerencialismo, essa perspectiva gerencial, né? O prejuízo fica, né, para o público e os lucros ficam para o espaço privado. Eu não sei se eu respondi, se eu não caminhei muito longe, né? Mas é dentro dessa lógica. E quando você fala em projeto de vida, quando se fala em protagonismo, você está dentro dessa lógica. Mas isso não tem um pouco também a ver... Lógica. Claro que a gente, especialmente vocês que são especialistas da educação, a gente tem a missão de transformar a sociedade, inclusive de conceitos que precisam talvez ser desconstruídos e construídos novamente. Mas também não tem um pouco a ver com o anseio da população, e aí eu falo de uma população realmente de mais baixa renda, que entende e que foi educado, em certa medida, nesse sentido do trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso me formar, eu lembro, eu sou da década de 80, claro. Quem fazia universidade era porque você tem que fazer faculdade, minha filha, você tem que... Tem um pouco a ver também com essa ânsia Mas, social. assim, como é que a gente compreende o trabalho? Se você compreender o trabalho como transformação da natureza, ele não se resume a emprego. Sem dúvida. E Mas é isso que essas hoje... empresas só tratam da perspectiva de você ter acesso ao mercado. E não trabalham numa perspectiva mais ampla, de compreensão até do próprio mercado de trabalho, de compreensão até, enfim, de diferentes possibilidades, né? E de uns anos para cá, com a redução de direitos trabalhistas, de aposentadoria. Então você está com uma sociedade, não é à toa hoje, que são 33 milhões, né, de pessoas passando fome. Passando fome. Em português, claro. Passando fome. Eles falam outros termos, né? Então, agora, quando se fala em educação integral, isso tem que ser colocado à mesa. E quando você coloca à mesa, não é só a postura do Pedro, a postura da Rosana, a postura de... Esse é um debate necessário. A ideia de você colocar essas questões para debater, a realidade colocar para ser debatida, né? Paulo Freire, né? A visão de mundo precede, a leitura do mundo precede a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Então, essa compreensão de mundo todos têm. E o aluno, a gente não pode pensar a escola como um RH, como recursos humanos, que vai formar para... Mas, na essência, essas reformas recentes, né, e principalmente o Todos pela Educação, que é um grupo empresarial enorme que influencia de maneira sobremaneira, né, basicamente hoje o Ministério da Educação é o Todos pela Educação, ainda com muitas pessoas lá, por mais que se fala Lula, por mais que se fala PT, ainda tem uma influência enorme, né, por exemplo. Então você tem essa visão de mundo hegemônica,
neoliberal, individualista, onde o egoísmo ele precede e a particularização, o privado, né? Então, o lucro privado precede qualquer interesse público que eu coloco, né? Ou da sociedade como um todo. Acho que eu vou parando por aqui. Não, tá ótimo, professora. Eu quero, na verdade, agora só voltar um pouquinho aqui para a experiência da Raul Pila. Até porque falou assim, jornada, em mudanças. Imagino que seja um processo longo, com muitas adaptações, muitas mudanças que estão acontecendo, que estão sendo construídas. Mas o que a senhora consegue trazer para a gente assim, de principal para se construir? Para como é que, na essência, o que foi mais importante, de onde começou essas transformações e adaptações para fazer da Raul Pila uma escola de educação integral? Ela está mais nervosa do que na banca de defesa. Não, E olha, no banca de defesa era mais difícil, né? a gente tem alguns destaques que nós fazemos sempre que a gente pensa em como a gente tem construído a escola. É lógico que a escola de educação integral, a ampliação do tempo de permanência do aluno é a primeira coisa que normalmente vem na cabeça das pessoas quando elas pensam em escola de educação integral. A escola de educação integral, no projeto de Campinas, ele tem esse tempo estendido para os alunos, para os estudantes. Esses estudantes dentro da escola, eles recebem 4 refeições. E isso é uma coisa importante para essa comunidade tão carente que a gente atende ali no bairro do Jardim Flamboyant. A educação de Campinas como um todo, ela é organizada em ciclos de aprendizagem. Então, mudar a visão do professor também e trabalhar dentro de ciclo e não dentro de ano, de série, como dizia antigamente, é uma coisa importante que a gente considera um fator importante. O trabalho pedagógico da Escola de Educação Integral, ele é organizado por eixos de trabalho. Então, hoje a gente tem um eixo, por exemplo, natureza, sociedade e sustentabilidade. Isso é um eixo que ajuda o professor a organizar o trabalho pedagógico dentro do eixo. Nós temos outros pontos pelos quais se apoiam o trabalho pedagógico, que são os princípios que nós organizamos, que são os princípios da educação, que estão postos em leis, mas que a gente fez uma construção dentro da escola de alguns, são 5, que nós consideramos mais importantes, mais significativos para a realidade da escola. E a gente também tem um tema gerador, que este ano, na Escola Raul Pila, vindo na esteira que os últimos anos a gente trabalhou com direitos humanos, esse ano os professores definiram como educação antirracista. Esse é o nosso tema gerador. Então, isso está presente nos planos de ensino, em todos os trabalhos que vão ser feitos, e mesmo em trabalhos como o ano passado nós começamos com um evento dentro da escola, que foi uma marcha em homenagem a Zumbi dos Palmares e à educação antirracista. Isso começou em novembro desse ano, 2022, e nós fizemos uma marcha ali pelo bairro, e isso agora vai fazer parte do calendário da escola. E para isso acontecer, tem toda uma preparação, o ano todo tem conversa, tem trabalho, tem organização, e ao final, isso acontece lá em novembro, perto do dia 20 de novembro. Então, esse tema gerador, ele também ajuda a organizar o trabalho pedagógico dentro da unidade. Outra coisa importante é que o trabalho é sempre coletivo e interdisciplinar. Então, não existe, isso não está dado, tá? Isso não está pronto. É sempre assim. Tem que ser sempre assim. Porém, a gente está sempre fazendo o trabalho de juntar daqui, de rever ali, porque o trabalho, como a gente falou, ele não está pronto, ele não está dado. Não é aquela apostila que você abre página 20, vai lá e está lá e está aqui. Isso não existe. Ele está sendo construído, ele é formado, ele é montado, ele é discutido, ele é estruturado, e é assim que a gente caminha. Então, ele é sempre coletivo, interdisciplinar, o currículo é sempre integrado, as disciplinas têm o mesmo número de aulas, mas essas disciplinas têm que dialogar. Isso é uma parte importantíssima de todo o trabalho
que a gente faz na escola. E a Prefeitura de Campinas também, quando foi organizar a Escola de Educação Integral, depois do primeiro ano que a gente funcionou como integral em 2015, para completar a matriz curricular, ela criou um componente curricular que chama Cultura, Identidade e Lugar. Esse componente curricular, ele compõe a matriz dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. E ele, então, permite que os professores, é um professor alfabetizador que trabalha, porém, ele não vai trabalhar como o outro professor alfabetizador que trabalha todos os conteúdos com as crianças. Esse professor vai trabalhar projetos dentro da sua disciplina e projetos que tratem de cultura, de identidade, do lugar onde as crianças estão ou de onde elas vêm, porque a gente tem muitos alunos que vieram da Bahia, vieram de estados do Nordeste. Então, esse resgate também da origem da criança e da família e também é bastante significativo para eles. E esse componente curricular, ele veio completar essa matriz e ele conversa bastante. Isso favorece o trabalho integrado, então, dos professores dentro da matriz curricular que os alunos trabalham. Outro componente importante que diz mais respeito ao trabalho do diretor é que a gestão democrática, participativa, tendo em vista a qualidade social da escola, isso também é um dos itens que a gente está sempre cuidando dele, né? De novo, não está dado, não está pronto. Para perder, demora pouquinho, mas para construir é todo dia, olhando, estudando, prestando atenção e voltando, né? Vamos conversar, vamos organizar, vamos propor, vamos pensar, vamos discutir. É assim que funciona. E é o todo dia. Outra coisa muito importante para uma escola de educação integral é a jornada do professor. A gente já até falou isso aqui. Os professores da escola integral, a jornada deles é 24 horas aulas por semana com o aluno. E eles ganham por 40, mas 10 tempos pedagógicos eles trabalham dentro da escola, pensando o trabalho com o aluno, a sua disciplina, o trabalho com os pares, a formação. Isso é toda semana, isso está dentro do tempo de trabalho desse professor. E dessa jornada toda que eles têm, um destaque extremamente importante que eu gostaria de fazer é para esse tempo de formação que os professores têm. Os professores da escola integral, eles têm 4 horas aula de formação por semana dentro da escola. E este tempo de formação, ele é decidido, definido, é da responsabilidade da equipe gestora junto com os professores. E essa definição de um formador, de um tema, vamos procurar um formador, vamos ver como a gente vai organizar, se é um formador para todo mundo, se é formador, se a gente vai fazer o trabalho de formação por grupos, tem vários formatos para atender esse tempo pedagógico. Todos esses formatos, eles contribuem para a formação, eles contribuem para que se discuta. A gente já teve formação de tecnologia, na época da pandemia, por exemplo, a gente teve professores que trabalharam entre os pares, ensinando a trabalhar com a tecnologia, fazer vídeo, porque tinha que fazer isso para poder dar aula para o aluno à distância. Então, toda a formação, ela faz sentido para esse grupo. Ela é feita em serviço, ela é organizada de acordo com a necessidade da escola. Então, como é que a gente vai estudar, o que a gente vai estudar e como para atender essa demanda que está vindo dos alunos. E ela é feita dentro da escola, é uma formação em contexto. E isso é um diferencial muito grande para o trabalho dos professores. Isso dá um respaldo grande e dá uma base grande para que o professor desenvolva esse trabalho com os alunos, porque a escola de educação integral para o aluno, ela não é simples. Os alunos do primeiro ao quinto ano, eles têm 45 horas aulas por semana. Isso é bastante. O do sexto ao nono tem 48. Isso é bastante. Então, se você
deixar o ensino tradicional, aquele ensino muito quadradinho, os alunos não aguentam, os professores também não aguentam, ninguém aguenta. Então você precisa, sim, não é assim deixar a escola divertida, né? Ah, é divertida. Estudar nem sempre é divertido, porque você estuda aquilo que você não sabe, e quando você não sabe, se é o desconhecido, como é que eu vou chegar perto dele? É sempre uma questão. Então, tá nessa forma de ensinar, como ensinar de um jeito que o aluno entenda, considerando todo o contato com rede social que os nossos alunos têm, toda essa vivência de mundo que eles trazem. Então, a formação e os tempos que os professores têm para planejamento, eles vão fazer toda a diferença para essas 24 horas aulas que ele vai ter com o aluno. É isso que dá essa base para a escola. Então, uma escola de educação integral, ela precisa de tudo isso. Existem outros detalhes, né? A escola, como a escola lida com esses alunos. Mas isto, ao longo desses anos, tem se mostrado um diferencial muito interessante. E quando a gente fala de resultado, né? Porque todo mundo pergunta, e o resultado? É difícil falar de resultado com a vida das pessoas, né? Porque não é parafuso. Ah, ficou bem. A rosquinha do parafuso ficou boa ou tem que ter um resultado melhor? Não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de gente. Então, o resultado, e de acordo também com o que o Nivaldo falou, a escola é atravessada por um monte de problemas que não são da escola, que são da vida das pessoas, né? Então, são problemas de moradia, problemas de relacionamento, problemas de saúde, é uma infinidade de problemas. Eles afetam a escola. Então, eles afetam os alunos. E a hora que afeta o aluno, a escola tem que lidar com isso. Mas quando a gente pensa em resultados, a escola Raul Pila, nós nos últimos anos temos tido um número bem interessante de alunos que saem dos nonos anos e conseguem vaga nas escolas técnicas. E a vaga nessas escolas é pelo boletim, né? Pelo rendimento dos alunos nos 3 últimos anos. Então, isso é muito interessante quando você fala de criança muito pobre, que o pai e a mãe dão um duro danado, às vezes não tem o pai, tem só a mãe, às vezes a família são 3 mulheres, é a bisavó, a avó e a mãe e as crianças. Então, a gente tem ali algumas formas de organizar a família que são desafiadoras para aquelas pessoas. E ainda assim, uma das crianças, uma das adolescentes consegue entrar numa escola técnica e isso é muito interessante, né? É motivo assim de muita alegria para a escola. E a gente olha assim, mesmo que seja um, né? A gente tem tido vários nos últimos anos, mas mesmo que seja um, já vale a pena, porque os nossos nonos anos têm em torno de 20, 23 alunos. Nós temos tido uma margem de 3 a 5 alunos. Então, isso é um resultado bacana. Nós valorizamos isso, porque isso é de se valorizar realmente. É fruto do trabalho dos professores que eles criam projetos de cursinho para os alunos, sabe? Os alunos vêm fora do horário para fazer um pouco mais de aula de reforço. Tem um empenho grande, né? Tem muito esforço colocado nisso, né? Então, isso é uma forma que a gente tem encontrado de atender essa comunidade e de ver os resultados e valorizar esses resultados. Mas o contrário também tá sob os nossos olhos, porque não é só valorizar quem passou na escola técnica, porque aí você cai lá naquela história da meritocracia. Sim. Meritocracia é uma coisa muito injusta. Mas valorizar isso que aconteceu, e se não aconteceu, tem muita coisa boa, porque a gente acredita que eles estão fazendo o melhor deles. E não é fácil, do mesmo jeito que a gente está tentando fazer o nosso melhor. Eu sempre digo, esse foi o melhor desse ano. No ano que vem a gente está vendo uma brechinha para melhorar aqui, então vamos melhorar aqui. E a cada ano a gente vai dando polimento aonde a gente acha que consegue melhorar ou afinando mais ali que precisa, mas lidar de uma maneira humana com esse trabalho, com o trabalho da escola, com o trabalho do professor
e com o trabalho do aluno e das famílias também. Porque as famílias ali, a gente chama, eles vão na escola, eles atendem, a gente dá a bronca que precisa ser dada, a gente fala o que precisa ser falado, a gente faz o elogio que precisa ser feito, mas eles estão sempre se dispondo, né? Isso é um resultado também, né? E é uma construção, como a gente disse aqui. É. Bom, eu sabia que esse papo ia ser muito bom. A gente, estourou o tempo aqui do podcast. Então, vou pedir para que vocês façam suas considerações finais, breves hoje, porque a gente estourou no tempo. Por favor, Nivaldo, começar por você. Só para completar um pouquinho a fala da professora, que a gente se emociona, né? Porque é muito bom ouvir isso. É, muito bom. O que a escola integral, na minha visão, traz também é a presença da comunidade, né? Eles estão muito próximos, os pais estão apoiando. Tal. E eu sempre tenho um termômetro ao aluno. Quando você questiona um aluno do integral, e olha que eu sou bem democrático. Ele chega na boa, eu visito eles, eu caminho, a linguajar é meio parecida, apesar da idade não, mas o linguajar é meio parecido. E eu pergunto a eles se eles gostariam de deixar a escola integral. Pouquíssimos querem deixar. E mesmo assim, tem que olhar para esses pouquíssimos, porque não era para nenhum querer deixar. Então, eu acredito também, né, diferente da professora, a gente pega muito ensino médio e a gente coloca essas crianças, quando eu falo o professor e eles, né, se colocam nas melhores universidades. Você está entendendo? Então, eu acredito que isso tem cota, tem um monte de coisas, mas o que é importante é que eles vão e se destacam. E isso é importante. É esse o papel nosso. E eu acredito que a formação do professor é crucial. E a escola integral ela fornece esse tempo. Muito obrigada, Nivaldo. Obrigado a Por favor, vocês. professora, suas... Eu só queria terminar dizendo que a gente não é a favor de uma apostila, nem de um roteiro, né, Pedro? Nem de uma lista de coisas que devem ser imitadas, mas o compartilhar o conhecimento, esse tipo de conversa, isso pode sim ajudar muitas outras escolas que, ouvindo um diálogo como esse, conhecendo o trabalho, porque nós já fizemos isso também. A gente, no comecinho, quando foi virar a escola integral, nós procuramos conhecer outras escolas que trabalhavam numa dinâmica diferente da nossa, um pouco para desconstruir o que a gente tinha tão amarradinho assim e começar a olhar de um outro jeito, sob uma outra perspectiva. E essa disposição de olhar o diferente e de olhar a própria prática com coragem, isso faz toda a diferença no trabalho de um educador. Não estou falando de diretor nem de professor, mas de um educador. Essa é a minha fala final. Muito obrigada. Pedro, por favor. Eu só gostaria de agradecer. Eu acho que a temática ela é apaixonante, né? Digamos assim. E é muito bom trocar, né? Acho que é importante a gente pensar de outras formas, né? Acho que aqui criou um espaço de outras e novas possibilidades. Vocês estão de parabéns aí pelo programa. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui na Educa TV. Eu peço que você continue com a nossa programação aqui pelo 12.2 para Campinas e 49 cidades da nossa região e siga também a Educa TV nas redes sociais. Até a semana que vem. Obrigada. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.